Fala galera, esse é o Fiz e Resenha, nosso podcast aí que é feito para a gente bater esse papo aí, resenhar mais uma vez em loco, né? Segunda vez que nós estamos fazendo isso, super bacana, com pessoas especiais, já vou apresentar eles, mas aqui é nosso espaço realmente para bater um papo, falar de saúde, esporte, o que a gente tiver realmente a fim de falar que tem relação com esse ambiente aí da saúde, tá? Rodrigão, como é que você tá, meu? Tranquilo? Excelente, Alex. Mais uma vez aqui interagindo com o pessoal aqui no Congresso, né? E promete o episódio, né? Do lado de duas feras aí, a gente vai continuar na pegada do surf aí, né? É isso, a gente está dentro do Congresso de Fisioterapia Esportiva SONAF, então a gente vai falar de esporte, obviamente. E agora eu vou puxar a sardinha pro meu lado, porque é um esporte que eu gosto muito. E eu chamei dois caras aí que são super conceituados, na verdade, acho que são os mais conceituados aí, talvez tenham mais um ou dois fisioterapeutas conceituados nesse nível, mas são os caras que a gente tem que conversar aqui hoje em dia quando a gente vai falar de surf, né? Então, primeiro eu vou chamar o Gui Bet, que é fisioterapeuta aí de surfistas profissionais e amadores, né? Professor, né, Gui? Você é professor também, né, bicho? E, cara, já atendeu surfistas como Felipe, Caibelli, né, o Ian Gouveia, que são surfistas profissionais que estão no circuito mundial, na elite mesmo dos melhores surfistas do mundo, né? E, cara, e o outro cara que eu vou chamar para resenhar com a gente aqui, a gente tem dois hoje, é o Igor, cara, é o Igor Siqueira, né, que é o fisioterapeuta aí do Ítalo Ferreira, né, não precisa falar mais nada, e tá há muito tempo com o Ítalo, né, tem uma história muito bacana com o Ítalo aí. O Igor também é fisioterapeuta da Confederação Brasileira de Basquete, e ele é fisioterapeuta responsável pela equipe IF15 Sports. Depois a gente vai conversar sobre isso, que eu quero entender melhor essa história aí. E, pô, então, primeira coisa é dizer que nós estamos com dois fisioterapeutas super capacitados, cara. Então é um prazer, Gui, falar com você valeu, aí, cara. Obrigado pelo convite aí, Show. Prazer estar aqui com vocês. E além disso, eu sou surfista, tem que ser surfista, né, como você, né, a gente pega também na tentativa, como sempre, de pegar uma onda junto aí. E é um prazer dividir aí a resenha aí com o Igor. Cara, o Igor é foda, meu. Cara, desculpa o palavrão, mas o Igor é... Igor, comenta um pouco aí, cara. Que bom que você tá aqui com a gente, cara. Muito legal o convite. Obrigado, Alex. Obrigado, Rodrigo. Legal conhecer hoje pessoalmente o Gui. A gente conversou muito na pandemia, conversei muito com vocês via internet. Pô, não, você falou que eu sou foda, não. Somos. Acho que a gente tá num patamar hoje legal, porque a gente tá galgando num espaço dentro de um esporte que a fisioterapia tá galgando ali aos poucos para conseguir chegar no mesmo patamar que os nossos surfistas estão. Show. E diferente de vocês, eu não surfo. Mas já eu não fico nem em pé na prancha. Mas o Igor, eu sei que já acompanhou mais surf, talvez, do que a gente, viu, cara? Com certeza. Eu confesso que ali eu bati uma inveja ali naquela foto do Kelly Slater lá na piscina no rancho, viu, velho? Eu tive 3 ondas. Olha só, cara. Chega lá, tive 3 ondas e eu doei minhas 3 ondas pra algo. Puta, leiloei minhas ondas que eu tinha. Velho. Você não sabe quanto vale isso, cara. eu pensei em dinheiro, porque eu sei quanto vale em dinheiro. Mas vale muito dinheiro, cara. Vale muito dinheiro. É um valor que não é nem pra contabilizar. Não tem dinheiro que pagasse isso. Não, mas tá ótimo, cara. Que bom que nós estamos aqui. E eu acho que você falou uma coisa muito legal, Igor, que eu acho que vale a pena a gente tocar no assunto. Que a gente começou o Fiz e Resenha na pandemia pra bater papo mesmo. Eu tive uma lesão e a gente resolveu falar sobre a minha lesão. E a gente fazia tudo online, né, cara? E agora sim, a gente chegou nesse ponto que a gente tá fazendo uma presencial, né? Depois de tanto tempo. Tá certo que vai ser difícil a gente fazer de novo, porque o Rodrigo é de BH. E o Bernardo é do Guarulhos, né? Então a gente fica longe mesmo um do outro. Mas, pô, foi muito bacana a gente ter a oportunidade de juntar aqui. Vamos seguir o cronograma que a gente sempre segue. E aí eu vou pedir pro Igor, cara. A gente sempre fala um mito, Igor. Qual é um mito que você pode falar aí do surf, cara? Que eu acho que esse mito que você vai falar, porque a gente já conversou, ele é um mito que não é só do surf, cara. Não é só do surf. Cara, eu comecei a trabalhar com surf em 2016. E aí veio o Ítalo com uma lesão de quadril. E aí perguntavam pra mim assim, você consegue resolver? Ele melhorou as dores e precisamos fortalecer ele. Começamos a fortalecer. E foi o boom da internet, do Instagram, o Ítalo começou a postar. Ele agachando com 100 quilos, ele pesa 60 e poucos, agacha com 100, 120, fazendo treino de força, depois treino de potência, de acordo com o que a gente fazia de cronograma junto com a preparação física. E aí veio manager, veio empresas falando, por que você está fazendo isso? Ele vai ficar mais pesado. Ele não vai dar o aéreo, que é a principal manobra dele.
E aí a gente teve que tentar desmistificar isso, falar, não, ele vai ficar mais forte, vai ter mais potência, vai melhorar a capacidade de absorção de impacto. E aí foi começando a tentar desmistificar essa parte. E isso não é só pro surf, né? A gente vê isso em várias modalidades, ginástica. Você vê o pessoal muito forte, você fala que vai ficar mais pesado e vai perder qualidade. Eu tava até comentando que não teve uma época aí que eu coloquei o Luciano Delia, né, em contato com a Poliana Kimoto para treiná-la, né, nas águas abertas, e a ideia era que ela precisava ficar um pouco mais forte, porque a Poli, ela realmente é magrinha, sim, né? Sim. E na águas abertas você tem contato direto, e a Ana, na época, levava uma vantagem nesse contato direto, cara. E as meninas, assim, o águas abertas feminino é muito pior que a masculina. Elas realmente embatem muito, né? E mesmo na puxada, assim, a ideia é que a Poliana ficasse um pouco mais eficiente. Então a gente chamou o Luciano e falou, pô, Luciano, nós queremos um trabalho de fortalecimento e tal. E aí foi questionado essa história, tipo, pô, mas se ficar muito forte, que a natação tem muito isso, sabia, Igor? O cara é muito forte, ele vai afundar, entendeu? E águas abertas mais ainda, que os caras tinham com essa ideia de que tem gordura. Só que tudo bem, você vai fazer um canal da Mancha, que dá 13 graus águas, vale, você tem que ter gordura. Mas, você vai fazer uma prova de 10 km de performance, cara, você tem que ter força, cara, né? Você tem que ter potência e força aplicada, eu acho que é o principal, né? E o Delia falou uma frase ele falou assim, cara, eu nunca vi alguém ficar mais forte e pior, cara. Isso é verdade. Assim, simples, básico, e assim, todo mundo ficou quieto e falou, tá certo, isso. Entendeu? Quando a gente começou, o Ítalo começou, ele não treinava. Ele treinava academia, musculaçãozinha. Quando a gente começou a colocar isso para ele começou a ver a importância, ele começou a melhorar o físico, diminuir lesão e começou a melhorar a performance. Isso foi antes da primeira vitória dele no circuito. Ai, que loucura. 16, 17 ele teve uma lesão traumática, e aí foi a hora que ele ficou imerso em São Paulo, treinando. Eu lembro disso aí. E aí depois de 17, foi 18, veio a primeira vitória. Foi quando ele deu a prancha pra você, não foi? Que ele deu ali? Eu lembro até hoje disso aí, cara, legal. Foi quando ele, na verdade, essa lesão, ele teve uma lesão de sindesmose em 2017, 4 médicos queriam operar, chegou um médico falou assim pra mim, e aí, Igor, tá no limítrofe. 0,5 de abertura de pinça, e aí e acima dessa abertura é cirúrgico. Tá no limítrofe, e aí? Eu falei, cara, eu sou fisioterapeuta, eu vou sempre adorar o conservador, vamos embora no conservador. O Ítalo precisou morar em São Paulo por 3 meses, 4 meses, aí ele voltou pra Fiji, e desde então, graças a Deus, o tornozelo dele não foi mais problema. Cara, ainda sem recorrência. E aí, sem recorrência, não teve mais problema. Legal, né, velho? Força, trabalhando força. E aí ele começou a ver resultado no corpo, visualmente falando, começou a se achar bonito. Não sei como. Que faz parte, né? Também não sei como ele consegue. Não sei como ele se acha bonito, mas tudo bem. E aí melhorou a performance. E aí veio resultados. Começou a vir resultado. Veio a primeira vitória na Austrália, e aí começou a vir resultados até o Campeonato Mundial e depois o Olímpico. Que legal. E hoje em dia a parte mais difícil é desacelerar ele. Imagina. Então, acho que essa é uma dificuldade, né? Eu trabalho junto com uma equipe que chama Personal Boards. Que a gente legal, faz desculpa, cara. Não, imagina. Que é interdisciplinar. Então a gente tem médico, nutricionista, preparador uma físico. Equipe legal pra caramba. Eu conheci algumas pessoas da equipe, cara, uma equipe nota o Giga 1000. Até veio, o Giga gravou com a gente, cara, é verdade. Então, e assim, uma dificuldade que a gente vê é que, assim, que o surf é uma modalidade esportiva individual, só que não é uma modalidade esportiva que você não tem uma estrutura como de um clube, por exemplo, como um tênis. E aí você pega e o atleta, muitas vezes, ele não vem com preparo do ponto de vista de treinamento físico, né, como de outras modalidades. Nem com mentalidade, né? Então, é uma dificuldade essa questão da preparação física. É uma cultura muito diferente, né? É a cultura do lifestyle. Cultura que o cara quer surfar. Se tiver onda, ele cai 4 vezes na água e não treina nenhuma física. Exatamente. Não, e diversifica o tipo de treinamento, mas não tem uma periodização apropriada, né? Então E a periodização vai mudando de acordo com onde ele vai surfar. O calendário do surf é muito louco. Mas antes da gente chegar nesse ponto aí, eu queria colocar uma coisa, Rodrigão, porque quando teve agora recentemente, cara, e eu vou linkar com essa parte do mito, né? O Ítalo foi pegar uma onda no Jeffreys Bay, que é uma onda, é uma onda maravilhosa, tudo, só que tava grande, tava pesado esse dia, e ele deu um floater absurdo, né, cara, foi animal o floater. Mas ele perdeu a velocidade, o floater é uma manobra em cima do lip, né, e ele perdeu um pouco de velocidade e ele despencou lá de cima. E a imagem é cruel. Quando você olha a imagem, todo mundo, eu tenho certeza que todo mundo que surfa e que sabe um pouco de Halloween, né? De medicina esportiva falou, puta, fudeu, desculpa, assim, mas é a mesma coisa que aconteceu com o Neymar. Eu acho que a reação foi a mesma para quem surfa, tipo, puta, fudeu. E aí, sabe o que eu vou colocar lá? Aí chegou o que aconteceu, cara.
eu fiquei lá esperando sair alguma coisa, né, cara? E quando saiu que não tinha acontecido, né, o principal que pra gente era o ligamento cruzado anterior, né? E todo mundo quer saber se ele não tinha. Eu fiz um post, cara, e eu falei exatamente sobre isso, sobre que se o Ítalo não fosse tão forte, porque esse boato de que o Ítalo tá muito forte, eu escuto muito, cara. E aí eu coloquei, se ele não tivesse tão forte, não tivesse tão treinado, talvez, tudo bem, o pé dele escapou, mas mesmo assim, cara, talvez a lesão ia ser pior, cara. Vocês não acham, cara? Mecanismo protetor, né? Eu revi aquele vídeo várias vezes, né, para ver o porquê que ele se salvou, né, coisa de fisioterapeuta. Mas antes, só para não entrar nessa, né, só para finalizar a questão do mito, né, essa tendência da mente humana, naturalmente, de ser determinística e pegar uma variável e falar, o cara ficar mais forte é pior. E não é isso. Se você estiver integrando performance em várias outras valências, assim, variáveis que é importante, é isso. Então, o mito está derrubado. Isso é verdade, cara. Né? Pode derrubar o mito, não é? Né? Então, enfim. E segundo momento, é um privilégio meu aqui também, tá do lado, né, do maior staff, talvez, e aí incluindo o Alex, porque agora você apresentou os caras, né? Talvez do maior staff aí dos surfistas brasileiros, né? Então, o privilégio é meu de estar com vocês, né? E aí, voltando para a questão da imagem lá, o que eu achei importante, né, naquele momento e por que eu acho que não foi o LCA dele? A mobilidade quadril ali em rotação interna e o pé dele não tá preso, e ali eu acho que ele salvou aquele momento ali, o LCA dele. Desde 2016 atendendo, trabalhando com o Ítalo, foi o ano que ele entrou no circuito, foi a terceira lesão mais grave dele. A imagem assusta, né? Todo mundo. Às 4 horas da manhã, quando eu acordei atrasado para ver a bateria. Acordei, olhei, o Ítalo não tá na água. E o Ítalo não tava na água. O que aconteceu? Aí eu abro o YouTube, comentários. Lesão. Aí eu assustei. Tá na cama. O cara já nem dormiu mais. Eu tinha que trabalhar às 7. Aí eu liguei pro manager, cadê o Ítalo? Você não viu? Eu falei, não. Falei, cara, machucou o joelho, tá indo pro hospital. Fui ver a imagem. Ferrou, LCA. Todo mundo. Aí eu gravei a tela do celular para ficar revendo a imagem em câmera lenta. Acho que eu vi umas 200 vezes a imagem. Você achou que talvez ele tivesse salvado? Mas na hora que você começa a ver muitas vezes a mesma coisa, você não consegue observar. Não, você vai ficar envezado. Aí eu desencanei, fui tomar um café, peguei o celular de novo, aí eu comecei a olhar e eu vi que o pé da frente dele escapa da prancha. Eu não surfo, mas eu sei que a gente estudou muito. O mecanismo de lesão. E aí, quando eu sei que ele, normalmente, quando vai cair de um floater ou cair de uma manobra, a tendência é o surfista se jogar para trás. Não se jogar para frente da prancha, porque senão tomou contato da prancha. Isso. Se jogou para trás, que é o normal, então aí eu vejo o pé dele escapando da frente. Eu falei, o pé dele não ficou fixo. Pode ter acontecido. Pode ter. Não, eu até observei depois, mas antes de sair o resultado. Aí eu virei pro manager e falei, o pé dele escapou. Pode ter safado. Ele falou, sério, é verdade. Eu mandei o vídeo, frisei bem. Que legal, cara. Eu falei, o pé dele escapou. E aí pode ter acontecido ser salvado. Beleza. E aí ele fez um exame lá na África, não deu ruptura do LCA. Eu falei, opa, mas é exame agudo. Eu falei, cara, não. Pode, não dá pra falar, né? Aí eu falei, mete um brace. E vem pra cá. Muleta, tira a carga e vem pra cá. Fazer uma coisa decente aí, né? Não tirar... Proteger o joelho e vem pra cá. Aí o Marcelo, que é o médico que cuida desde o Brazilian Storm todo, vamos dizer assim, ele falou, vamos lá. Chegou aqui em São Paulo, avaliei, fiz os testes. Os médicos também fizeram lá os testes. Mesmo na fase aguda fizeram os testes. Que também pode dar... Pode dar, mas deram protegido. Negativo. Teve falseio, não tinha nada, não tinha gaveta. Fiz aqui, eu refiz os testes. 2 dias depois ele chegou aqui em São Paulo, refiz os testes. E ele falou, tá doendo a minha parte interna. E tinha dado o LCA, a ruptura do medial também não, nada no colateral medial e uma pequena lesão no menisco, que poderia ser antiga. Porque ele sempre reclamava que quando dobrava um pouco o joelho, sentia um leve desconforto. Tratamos, repetimos a ressonância. Depois a gente repetiu a ressonância 2 meses depois. Aí só uma contusão no côndilo femoral medial. Não foi no colateral, então? Não, nenhuma. A gente soltou na mídia para... Um edema ósseo. Porque tinha um edema na região medial.
O edema às vezes é até mais chato, né, cara? Porque ele quando você demora, olha a imagem, ele bate com o joelho na prancha. Foi ali o problema. A pancada... no trauma. No trauma. e Não aí, foi nem no... Caralho, nem estirou o ligamento, então. Não. E aí... Até porque também poderia vir na tíbia. E aí, como ele usou o brace, ele teve a dor, uma inibição artrogênica, a gente teve que refazer, ele usou joelheira por um tempo para voltar, fisioterapia, e hoje em dia ele tá surfando sem nada. Eu falei com ele ontem, ele tava surfando na piscina, eu falei, e aí? Ele, nem lembro mais do meu joelho. Maravilha. Eu falei, é bom ele ser forte, mas o que eu sempre falei, pra gente tentar não também trazer só porque, você é forte pra caramba. Não, mas o forte que eu quero dizer, ele tá treinado. Tá treinado. Ele é treinado nas valências, eu acho que pra gente também não ficar com isso pro atleta falar assim, caramba, eu sou muito forte. Eu acho que a gente tem que pegar e falar assim, você também deu sorte. Então não perca o treino. Sim. Não faça o treino, mas a sorte andou do seu lado ali, porque seu pé escapou. Sim, eu entendi o que você quis dizer, até para manter o cara porque dentro do... O surf para ele, principalmente quando ele vai para vocês, trabalham, quando eles vão para a janela de surf de competição, eles não treinam. Surfar, você diz treinar físico. Eles não pensam em aquecer bem, às vezes. O Gabriel, esse ano a gente fez muito isso, mas porque o Alan viajou muito junto. O Alan viajou muito junto, e aí o Alan, assim, uma das coisas que a gente fez, a primeira coisa que a gente fez quando a gente viajou, a primeira vez com o Gabriel juntos, assim, a equipe com o Alan, com o Bichara, que é o coordenador técnico, né, que é um cara que vem do COB, né, cara. O Bichara chegou assim, o primeiro dia, cronometrou aquecimento e falou, bichão, não, o Bichara, cara, não foi nem o FIS, nem o preparador físico, quer dizer, é legal essa visão do cara que consegue ser um coordenador técnico, né? E aí a gente falou, não, a gente já sabe disso, né? Eu falei com o Alan, Alan, vamos fazer um bom trabalho de aquecimento, e o Alan é um muito bom preparador físico. Então, o que a história comigo com o Alan é que eu acabo falando, olha, põe mais isso, põe mais aquilo, mas quem faz todo o aquecimento e tal é o próprio Alan mesmo, cara. Entendeu? É muito legal. E eu acho que isso vai começar a mudar, porque eu vejo que os caras eles vão olhar quem fazendo um aquecimento. Eles vão olhar um Gabriel, um Ítalo, entendeu? Em 2018, eu fui para Queramas. Legal ali. E aí, lá tem uma estrutura de um resort e tem uma academia para eles usarem. Acho que no circuito de 32 que estavam competindo, eu vi 5. Hoje em dia acho que já mudou muito. Não, eu acho que já mudou muito, mas eu vou te falar pior, cara. Eu fui em 2006 para Jeffries no circuito. Na época que o Mick Fanning ganhou a primeira prova dele do CT, e todo mundo falou, esse cara vai ser campeão mundial. E a final era ele contra o Taj Burrow. E o Taj Burrow era um surfista que surfava muito, mas ele era só surfista. Tipo assim, nessa época ainda tinha essa coisa da alma, sabe? Não, ninguém é atleta, cara. Você treinar, cara, eu vou dar uns exemplos. O cara saía da bateria, hoje em dia você sai da bateria, tem uma geladeirinha lá no ambiente dos atletas. Essa geladeira era só cerveja. O cara saía da bateria, abria uma cerveja e entrava no hot tube ali, porque tava frio, não é porque tinha recuperação porra nenhuma, tá ligado? E o cara tomou uma cerveja. E a final, cara, do Mick Fanning, o Mick Fanning, ele foi um dos caras que trouxe essa coisa os caras falam do mineirinho, mas o Mick Fanning me trouxe também isso aí, essa coisa do funcional, do treinamento, né, de treinamento mais movimento e tal. E afinal, o Jeffrey, você pega uma onda, ela é muito comprida. E aí você tem que voltar remando, né? E nessa época não tinha nem existe. Acho que lá nem até hoje não pode ter auxílio de jet, né? Mas eles voltavam remando. Cara, enquanto o Ted Burr voltava de uma onda, o Mick Fanning pegava duas, cara. Entendeu? O cara não tinha preparo físico, cara. Ele perdeu por preparo físico. Ele surfava mais, ele tinha mais talento, mas ele não tinha preparo físico. O Heitor teve um programa que ele fez que em uma hora ele pegou 60 e pouco. Mas aí, você pegar o John, por exemplo, quantas lesões ele teve em joelho? Mas foi sempre um cara que trouxe essa coisa do Havaí, de tipo, sou surfista. Mas será que também não é uma falta de preparo físico? Eu acho. Eu acho que tem algumas coisas. O do John era um dos caras que eu vi lá em Queramas fazer um exercício. Mas ele teve um trauma e eu acho que não sei. Porque já foram nos dois joelhos, ele né? Acho que não fizeram pontual a cirurgia, ou fizeram mais... Demorou um pouco mais. Isso aí é o que eu vi na internet, óbvio. Mas pode ser. Eu acho que são as duas coisas. Eu acho que o John John veio da cultura havaiana. A cultura havaiana é uma cultura do surf como um estilo de vida e não como um esporte. Eu acho que o John se tocou disso, só que ele fazia aqueles treinos dele, andar com pedra no fundo da água. Eu não acho que ele não é preparado. Eu só acho que ele não procurou
uma equipe mais qualificada. Não sei, posso estar falando besteira, tá, pessoal? Porque realmente é difícil de falar do outro. Mas talvez faltou um pouco ali de orientação de treinamentos mais específicos para ele. E aí eu acho que ele entrou nesse looping aí que já vem de um tempo, né? Sim, antes da Olimpíada. Que foi uma ruptura de LCA, fizeram uma cirurgia, falaram que fizeram cirurgia, mas não fizeram reconstrução. Sim. Eles fizeram, o que eles fizeram? Eles fizeram uma... Eu tentei conversar com o médico, perguntar pro médico dele, que era... Em 3 meses ele estava voltando a surfar. Não, eles fizeram, como é que chama quando você só tenta costurar, não é costurar, né? Como é que eles fizeram? A gente viu, o cara falou. Foi lesão meniscal, sutura? Não, eles não fizeram sutura. Não era uma reconstrução do LCA, eles pegaram, era uma dupla banda, por exemplo, eles só fizeram deram um pontinho lá. Alguma coisa nesse sentido. Eles tentaram fazer uma gambiarra, literalmente, ali, para o cara surfar em 3 meses a Olimpíada, entendeu? E aí ele voltou da Olimpíada e ele fez o LCA. Aí ele fez o LCA, exatamente isso. É porque o mais importante nesse caso é se o joelho estava instável, ou estava confiável, ou não pose. No Saquarema, ele antes da Olimpíada, foi uma onda que ele foi dar uma batida e ele sentiu já o joelho e saiu da batida. Sim, ou seja, já era um joelho funcional, né, cara? Já era uma pista aí. E aí é que eu quero, né, emendar, né? É colocado muito dentro, uma pergunta, né, e colocado muito dentro do surf, essa questão está dentro do surf, a questão do estilo, do lifestyle, talvez de ter chegado o staff profissional, o físio, né, como vocês estão, né, enfim, e a ciência também por trás disso, e se esse, né, up, né, em performance que a gente observa nos surfistas de hoje, que naturalmente também tem outros que não dispõem desse mesmo staff, se realmente, né, faz a diferença no contexto do atleta e o papel do físio nessa intersecção aí multidisciplinar com o treinador, né, enfim, a gente sabe que o físio é importante aí. Cada um pontuasse um pouquinho, se observa isso até entre equipes de outros surfistas, né, esse tipo de trabalho aí, a experiência de cada um. Eu vou complementar a pergunta, porque eu acho que eu quero que esses dois respondam, até porque você está inserido dentro de uma equipe. Você notou, você que está mais tempo, Igor, nesse mundo, tá? Você notou uma diferença grande na hora que virou olímpico? Você acha que isso transformou alguma coisa ou não? Porque eu vi muitos esportes, o skate transformou quando virou olímpico. Muito mais do que era antes. E assim, aquela ideia de tipo... o skate teve muito mais dificuldade de entrar na Olimpíada do que o surf, porque os skatistas não aceitam. Tem muito skatista que não aceita, cara, virar um esporte profissional, porque diz que o skate não é um esporte, né? O que você acha, Igor, em relação a isso? Mudou aqui no Brasil. Vou falar eu fiz parte do projeto Tóquio 2021. Não fui por conta da pandemia, mas mudou. O Kobe olha para o surf como possíveis medalhas, sempre olhou como possível medalha, e aí tinha um suporte, tem verba, tem suporte, tem fisioterapeuta que acompanha. Esse ano o fisioterapeuta teve fisioterapeuta que a partir do corte, o fisioterapeuta foi para todas as etapas. Marcelo, né? O Marcelo estava lá, todas as etapas. Foi uma das coisas que até me dava um pouco de confiança, porque eu falava diretamente com ele. Marcelo, e aí, você consegue lá ver o Ítalo hoje? Consigo, ele me reportava, e foi uma coisa de segurança. Antes de Tóquio também, eu fui para a piscina, eu fui para algumas etapas. E você foi pelo Kobe aí nessas... Eu fui pelo Kobe pro Ítalo. Tá. Porque o Ítalo e o Gabriel eles tinham o projeto Kobe, né? Porque eles eram os caras que estavam indo para Tóquio. Representando. Aí foi, mas teve mais verba, acho que mudou sim, mas antes, é que nem o Gui falou, cada um é o seu time, né? O Ítalo, ele é o cabeça e faz o guarda-chuva com ele. Sim. Então, sempre é ele com o manager, os filmmakers, que são os caras que viajam com ele. Os irmãos dele, né, que ficam ali, né? E aí, o primeiro cara que entrou da equipe, o Doc atende o Ítalo desde os 18 anos de idade, mas não viaja. E aí eu entrei. O primeiro da saúde que entrou fui eu. E aí, chamei o Caxixi, que é lá de João Pessoa, para ele estar muito mais próximo do Ítalo, porque eu estou em São Paulo. Claro. Então o Ítalo, eu vou para lá, ele vem para cá. E aí eu virei meio que entre aspas, não tenho esse título nem escrito em nenhum lugar, mas eu sou meio que tudo vem para mim. Área da saúde. A área da saúde. Acontece alguma coisa na saúde, né? Acontece alguma coisa na área de saúde com o Ítalo, eu sou o responsável. Eu fico sabendo. Igor, preciso tomar um remédio. Qual remédio? Não é minha alçada como fisioterapeuta. Mas você vai entrar em contato com o médico. Eu entro em contato com o médico.
com o Marcelo, com a doutora Ana Corte, que estava no COB até Tóquio 2021, e falavam, olha, ele pode tomar esse remédio? Claro. Elas me passaram a lista para eu saber se é doping ou não, se é para isso ou não, eu falava, porque ele me ouvia. Eu conquistei essa confiança dele falar, ele me ouve e fala assim, ó, e aí, o que eu posso tomar? É onde eu estou falando, o fisioterapeuta, como essa transição, né, do gestor de saúde, performance. Isso é legal, né, cara? Porque em vários esportes está acontecendo no futebol, né? E aí acontece isso. Tipo, eu direciono, eu falo com o Caxi, ó, e aí, ele tá bem? Tá sentindo agora do joelho? Ó, tá bem, tá de alta, trabalhar agora, ganhar um pouco mais de volume, força, e depois a gente vai entrar na periodização para treino para o ano, para a temporada. Mas foi isso. Então, eu acho que a confiança que você consegue com esse atleta individual, que ele monta a equipe, é muito importante. E o fisioterapeuta, acho que está entrando muito. O Gui, o Alex, a Bruna entrou e viaja pra caramba com o pessoal. A Bruna tá viajando bastante. Né? A gente quis trazer, a gente ia tentar trazer a Bruna aí, mas voando agora. Até por ela tá vindo aí dar uma aula, seria interessantíssimo, mas ficar uma próxima vez, né? Gui. Bom, primeiro respondendo ao Rodrigo que ele colocou a questão da pesquisa do surf. As pesquisas no surf é uma coisa... Isso é algo que ainda está muito deficitário. Tudo que a gente tem de evidência do surf, mesmo da parte médica, são estudos retrospectivos, ou seja, é tudo pesquisa de baixa qualidade. Então, assim, do ponto de vista de pesquisa do surf que a gente tem voltada para o surf é muito pouco e muito de má qualidade, né? Na Austrália tem umas lá, na Nova Zelândia, mas a metodologia é ruim, cara. É tudo retrospectivo, de dados retrospectivos, então, assim, a base da ciência que a gente se baseia para aplicar a fisioterapia esportiva do surf, ela está voltada para outras modalidades, né? Então, especificamente da modalidade, acho que tem muito a se desenvolver. E com relação a essa parte da equipe, né, acho que é muito importante. E uma coisa que me preocupa muito também é porque a gente tem um crescimento muito grande da modalidade por ser um esporte olímpico, por ter atletas aí no Brasil despontando, mas você tem gerações aí que se espelham nesses atletas e que estão investindo aí a vida nessa nova geração que pretende chegar lá também. E essa geração ainda não tem uma equipe, né? Porque como o Igor está falando, cada atleta gerencia a sua equipe. E aí esse é um grande problema, porque como é que você vai trazer uma equipe para um esporte individual que às vezes não tem ali um reconhecimento com um atleta de 12, 13, 14 anos, né? Não, e o problema, entrando no seu assunto, é que a parte financeira, o atleta do surf, normalmente é o cara que mora na praia, cara. Normalmente ele é de um caiçara, né, a maioria das vezes, e custa dinheiro para você mandar para competição, cara. O cara tem que viajar. Então, o circuito brasileiro o cara vai lá muitas vezes para o Nordeste, tem etapa no Sul, tem etapa em São Paulo, e o que eu tenho visto é que os surfistas moleques agora são surfistas de classe média alta, são caras de cidade que o pai banca, porque você precisa ter dinheiro para bancar um. E aí a gente desperdiça um monte de talento, né? Dos caras que não têm condição, a não ser que o cara consiga se mostrar o suficiente para conseguir um apoio já cedo, né? Então acho que assim, a equipe que eu estou envolvida, por exemplo, é um trabalho voluntário que a gente faz para os surfistas, então desde a base, a gente tem atletas desde a base, e que a gente está tentando trazer essa consciência de equipe multidisciplinar, interdisciplinar, e da importância de um trabalho em equipe, da importância de um treinamento específico, para tentar realmente fazer com que eles cheguem já com uma consciência e uma valorização nesse sentido, né? Mas eu acho que futuramente, né, talvez entidades como o COB, tudo isso, vão ter que ter um olhar mais voltado para a base também, né? O COB não, porque o COB ele é comitê olímpico, né? Cara? Sim, ele não vai olhar para a base. Que você foi lá, né? Antes da pandemia. Não, já tinha sido 21, né? Eu lembro que eu tava de máscara. Foi, acho que foi final de 21. Final de 21, teve a primeira seleção brasileira juvenil convocada. Fomos todos para Itamambuca. O COB eu lembro. manda esse dinheiro para a CB Surf. A CB Surf mas é um projeto da CB Surf. É um projeto da CB Surf e junto com o COB. Isso, é mais do COB, porque é a seleção brasileira vinculada ao COB. E aí levou 6 meninas e 6 meninos, sub-17, sub-19 e sub-16. E aí levou eu, como fisioterapeuta, o Du, da personal, que é o preparador físico, o Doc e o Marcelo, a mulher do Marcelo, que é a psicóloga. Fugiu o nome. Tudo bem, a gente vai lembrar até o final. Mas eu esqueci o som.
Fabiano comigo. Vai. A gente faz um destaque para ela. E aí e teve um manager e 3 coaches. Que legal, cara. E aí ficou lá, fizemos imersão no surf por uma semana e foi muito legal. Primeiro, palestras, acho que o nosso papel para essa galera desse esporte, primeiramente, é educacional. Sim. Eu, quando eu atendi o Ítalo em 2016, ele era um moleque. Ele entendeu o que é fisioterapia. Ele percebeu a importância de ter um fisioterapeuta no time. De ter um cara da saúde junto com ele. Excelente. E eu acho que quando a gente pega um moleque que eu sei que demanda dinheiro. Claro. Ele poderia gastar com outra coisa, né? Demanda dinheiro. Não, e às vezes esse moleque não tem dinheiro. Total. Mas esse moleque vai perceber que ele precisa na equipe ter um fisioterapeuta. Sim. Não, Aí ele vai lá na cidade dele procurar um fisioterapeuta para ajudar ele. Aí se não tem dinheiro, ele fala, eu sempre deixei para eles lá. Se vocês, para esses meninos e essas meninas estavam lá, contem comigo. Vocês têm alguma dúvida? WhatsApp, FaceTime, e a gente vai tentar ajudar de alguma forma. Não, total. A gente também lá na Atlet, a gente atende bastante surfista de maneira voluntária. Sim. Mas a gente sempre toma cuidado porque o surf tem essa cultura de não pagar o profissional, né, cara? Isso é uma coisa surreal que a gente ainda vê hoje em dia. Do esporte amador, né? Eu acho que o esporte, de forma geral, tem talvez. Pode ser. Talvez umas modalidades mais que as outras. Eu acho que sim. Quanto ao papel educacional em categoria de base, dar uma aula. Não, acho que isso a gente faz todo parte do instituto. Sim. Dá uma aula. A gente tem a nutricionista, foi lá dar uma aula. O que é importante comer? O fisioterapeuta, por que é importante fazer exercício de mobilidade? Total. Se eu mostrar uma lesão do Ítalo da última, por que ele tinha uma boa mobilidade de quadril, no tornozelo, e isso aí faz com que se evite. Não, e eu acho que assim, qualquer profissional. Pode ter sido isso? Pode. Mas ninguém vai negar de dar uma aula gratuita nesse sentido. Ninguém. Isso aí não é o problema. Eu acho essa questão importante. Que o Igor está falando, de como está sendo implementado, né, o valor da equipe multidisciplinar para esses atletas. E plantar a sementinha começa pela educação, né, pelas pessoas entenderem a importância disso num primeiro momento. E, naturalmente, isso vai evoluir. Né? A gente está num congresso aqui que fala de controle de carga, volume, naturalmente os estudos maiores, né, em futebol, volume de aceleração, desaceleração, mudança de direção, salto, e no surf. Né? Quantos aéreos lá, o Ítalo dai, né, enfim, como é que a gente vai mensurando esse gesto, esse volume? A parte de estudo é muito complexa no surf por conta da inconstância, da dificuldade de você ter um ambiente controlado. Talvez com as piscinas a gente consiga entender um pouco melhor. Começa. Só que será que a valência da piscina vai ser a mesma valência do mar? Não vai, mas a gente vai se aproximar. Mas vai se aproximar de uma forma, pelo menos em gestual esportivo, biomecânica do movimento. Mas essa coisa da educação, Rodrigo, e eu acho que Igor falou bem isso aí, eu acho muito bacana, eu acho que isso é um ponto muito importante que eu comecei a ver na natação, por exemplo, onde os caras me chamam de vez em quando para dar palestras para técnicos de natação. E, cara, é muito rico, meu, porque são uns caras que precisam muito. A gente precisa muito deles, né? E eles precisam entender o que a gente faz, né? Então, assim, eu vou te falar, a gente deu aqui a aula também, né? Sobre natação e tal. Mas eu sinto, assim, que tudo bem, aqui era triatlon, tinha gente que não estava muito interessado na natação, assim, mas você vai falar para técnico de natação, os caras gostam muito de entender, né? Onde eles podem ajudar e como a gente pode trabalhar junto, entendeu? Eu fico pensando em esportes como o surf, entendeu? Essa parte de educação para o entendimento de uma equipe interdisciplinar, porque não adianta nada ter uma equipe interdisciplinar se ela não se conversa. E eu não tenho dúvida que tem equipes interdisciplinares no surf que não se conversam. E você percebe essa maturidade, se é que a gente pode chamar de maturidade, por exemplo, de um staff da natação para o staff do surf, por exemplo. Sim, né? É diferente, cara. E quando você fala da questão da valorização, não é nem só a questão financeira, né? A valorização do serviço. Do valor da entrega de resultado. É valor, né? Do serviço. É valor de entregar resultados, em todos os sentidos, né? Da percepção de valor em cima de várias, né, questões que vão melhorar, né? Saúde física, mental, social, né? Enfim, né? Em cima dessas valências aí, sem dúvida. Eu acho que é muito legal tudo isso que a gente está vivenciando e a gente tem experiência com esses atletas, que aí começa a vir na nossa clínica os surfistas amadores. E aí vem esse surfista amador e fala, pô, o Ítalo tá puxando 200 quilos lá no leg press, eu tenho que fazer também. Põe carga aí. O cara fala, põe carga pra mim aí. Eu escuto muito isso, porque
eu tenho que fazer isso também. Eu falei, é verdade, se ele treina mobilidade, treina força, você também tem que treinar força. Força também. Porque você faz isso uma vez por final de semana, quando você desce pra praia, ou quando agora com piscina. Que é um público mais seletivo, enfim. E o Ítalo, ele tá treinando todo dia. Se o Ítalo que faz todo dia tá treinando, tem que aumentar o treino, por que você que é sedentário, bancário, você não vai treinar? Você vai chegar lá, você vai machucar, você vai prevenir. Seu risco é até maior, inclusive, O né? risco é maior. E aí vem a gente educacional, parte educacional também para essa galera. Excelente. E é o interessante desse público amador, que eu acho que aí todo mundo trabalha com público Sim. amador. Eu vejo na clínica, por exemplo, quando você pega um amador de final de semana que surfa no Brasil, ele vai remar muito mais do que surfar. Sim. Entendeu? Então, se você fizer talvez um estudo epidemiológico, que a gente tem pouca coisa, você vai achar muito ombro, né? E ombro cervical, e coluna, e lombar. O cara fica sentado na cadeira do escritório a semana inteira, depois vai para uma atitude de hiperextensão ali no surf, entendeu? E o cara vai remar muito mais. Quem surfa no Brasil sabe. Você fica 3 horas para passar a arrebentação, pega uma onda de 3 segundos, cai, e aí tem que voltar de novo. Você surfa 3 horas, você fica menos de 1 minuto em pé na prancha no isso, total. no total, É uma cara. coisa que a gente vai ver muito agora, porque agora tem 2 piscinas em São Paulo, uma piscina em Garopaba, que é a terceira, e vai ter mais 2 dentro da cidade de São Paulo. A demanda na minha clínica já aumentou. Tava surfando na onda, na piscina. Horas de exposição, né? Porque aumentou a hora de exposição e eles não remam tanto. Eles surfam mais. Muito mais. Excelente. Porque a onda vem, porque a onda vai estar lá perfeitinha vindo e o cara não tá acostumado a pegar tanta onda. Porque ele vai lá, dá uma, toma vaca. Vai, dá umas 2, 3 batidas, vaca. E se você reparar, Igor, desculpa te cortar, você vai começar a notar que falta alguma coisa, que os caras vão começar a cair muito no drop, porque vai faltar explosão para entrar na onda. E eles não têm. E aí eu atendi um paciente antes de vir para cá, ele tava com uma lesão muscular e um travou a lombar por causa disso. Por causa que ele falou, cara, o drop eu tinha que fazer mais força, eu não tava tendo tempo da onda. E aí. E talvez até a gente comece a ter lesão por esforço repetitivo na manobra por conta talvez quadril, né? Então, todo mundo tá falando do quadril e que a gente achava que o quadril só ia chegar nos surfistas mais profissionais, porque né? Eles surfam por hora, né? Em 1 hora de surf numa praia, vamos pensar num Guarujá, o cara vai pegar 10 ondas? Talvez menos, cara. Chutando alto, se o cara for bem... E depende do crowd. Deu tudo certo 10 ondas. Deu tudo certo 10 ondas. Um dia na piscina de onda, em 1 hora ele vai pegar 20 ondas. Ele vai dropar 20 vezes. A da Vila lá, o meu paciente falou que pega 19 ondas. Dia normal, assim. Falei, cara. E a da Vila, na Boa Vista, é uma onda de 40 segundos. Muito animal, é absurdo. Os caras chegaram numa perfeição, 40 segundos ele dando a batida. É a Disneylândia. E aí a piscina, que é Perfect Swell, a Wave Pool é 15 a 25 segundos de onda. Eu já surfei no Wave Garden. É onde teve agora o campeonato. Então esses caras vão chegar com a perna toda fritando. Excelente. E olhando, né, essa perspectiva, né, do perfil, né, aí entrando no perfil do fisioterapeuta ou do profissional que trabalha com surf. É claro que a capacitação técnica, né, são excelentes profissionais e competentes, mas falando de outras habilidades, e aí a gente está falando dessa de educar e da capacidade de comunicar, vocês são profissionais que trabalham com a pressão o tempo inteiro, né? Então, entrando em cima dessas outras habilidades que o fisioterapeuta precisa ter, além da questão técnica, né, que é o base, né, o quão importante isso é para vocês, né, saírem o tempo todo dessa pressão que acontece, né, o tempo inteiro com esses surfistas de alto rendimento. Né? Eu acho que essa é uma habilidade que cada vez mais os profissionais, né, devem ficar mais atentos, né, soft skills, né, se é que a gente pode falar. Né? Então, um pouquinho da experiência de cada um aí nesse sentido, que é dessa habilidade, né, de entregar informações que na maioria das vezes não são boas, ou de segurar às vezes uma conduta que não vai ser boa, que vem sendo imposta por outros profissionais, né, que acontece o tempo inteiro, enfim. Como vocês gerenciam isso e acha que essa é uma habilidade importante aí dentro desse cenário? Não, eu acho que é uma habilidade importantíssima. Eu vou passar a bola para vocês, mas eu vou pôr um adendo, né? A gente está começando a ter mais responsabilidade, porque a gente está buscando mais pessoas que liderem grupos de saúde igual o Igor lidera. Se você tem uma liderança desse tipo, a sua responsabilidade aumenta, né? Então, eu acho que você tem que ter... Eu acho que mais do que nunca a gente está precisando
né, treinar essas habilidades, né, de suportar essa pressão, de saber lidar, saber comunicar bem com todos, né? Porque você vai lá no surf, quando você está na natação, ou sei lá, no basquete, talvez você vai ter pouco contato com o manager, por exemplo. Não, quase nenhum. Você não vai quase ter. Você vai ter contato, por exemplo, trabalho com basquete também, trabalhei É muito isso. tempo e hoje em dia eu tô com basquete, voltei para a confederação. Você tem contato com a equipe, com a comissão técnica. Técnico, assistente, Isso. preparador físico, médico, um roupeiro, um massagista. Então, É ali para gerenciar um grupo. Esses caras, o manager da viagem, você fala com ele também, mas o manager da confederação, você não fala. e no surf você vai ter contato direto com o manager, por exemplo. Fato. Pelo menos por enquanto. Até você ter um guarda-chuva, onde o Gabriel fez isso. A gente fala muito com o manager, mas o que o Felipe, que é o manager do Gabriel, fez? Ele pôs o Bichara, porque ele falou, cara, não dou conta de coordenar, porque a gente não tinha um cara que tinha tempo com o Gabriel. A gente até tinha o Alan, né? Mas no primeiro momento a gente pôs um coordenador técnico para fazer esse guarda-chuva, mas a gente ainda tem muita comunicação com ele. Então, ou seja, você o atleta decide muito ainda no surf, né? Numa confederação de vôlei, por exemplo, de basquete, o atleta ele é um dos caras da equipe, o esporte né? individual já é diferente diferente do coletivo. Mesmo na natação, a Ana ela tem total, ela vai coordenar a vida dela, mas ela tem alguns reportes ali que ela precisa prestar conta, entendeu? Né? O que vocês acham, cara? Não, eu acho que certamente a questão de ser um esporte individual é diferente do esporte coletivo, então sempre no esporte individual vai ter mais essa influência, mas eu acho que assim, o fisioterapeuta ele tem que estar muito bem capacitado do ponto de vista de instrumentalização para poder dar um feedback para a equipe técnica. Olha, o atleta está assim fisicamente, do ponto de vista da lesão, ele pode voltar, já recuperou do joelho, já recuperou do tornozelo, ou não, ele precisa segurar um pouquinho mais, então a gente tem que estar muito bem seguro por meio de avaliações, então é importante ter um embasamento grande, e esse, ao mesmo tempo, esse contato com o surfista, ele tem que estar muito perto e trazendo para o surfista um pouco essa realidade do processo de recuperação, da importância de cada etapa, né? Então acho que ele vai ter que estar portando para os dois lados, né? Para a equipe técnica, mas ao mesmo tempo para o surfista, cada um com a sua linguagem, né? Então acho que na minha visão essa é a importância. Sim, é exatamente isso que eu penso. Perfeito, cara. O Gui, fala um pouco aí, você eu acho que daqui de todo mundo aqui mais trabalha com a categoria de base mesmo, né? Cara, o que você nota? Então, assim, quando a gente pensa em categoria de base, a gente pensa mais em educação ainda. Sim. Que é educar o cara a fazer um bom treino de fortalecimento, pensando em minimizar a lesão aí e tudo mais. O que você nota em relação a isso e como você acha que a gente pode trabalhar em cima disso? A gente viu um monte de palestra de prevenção hoje aí. Na verdade, assim, com os atletas que eu acabo lidando da categoria de base, uma coisa que eu foco bastante é na questão de evitar a especialização precoce no esporte. Então, assim, eles têm que diversificar para ter mais habilidades motoras, desenvolver mais um repertório motor. Então, porque muitos acabam já com 10 anos querendo só surfar, e ainda estão numa fase ali que precisam estar vivenciando outras modalidades também. Então, acho que ainda é muito cedo, por exemplo, um surfista com 10 anos já ficar específico na modalidade somente. Então, acho que ele tem que ter outros repertórios motores ali envolvidos para desenvolver outras capacidades. Acho que tem uma questão muito de uma projeção dos pais, né, que é um trabalho aí difícil, que muitas vezes quer colocar um menino de 10, que ele já é uma promessa para competir categoria 10, 12, 14, né, quase todo final de semana, e aí vai quebrar, né? Então, acho que a maior dificuldade é essa, né? Então, evitar a especialização precoce e esse trabalho com os pais de conscientização de não sobrecarregar demais eles. Só, show. Eu tenho uma passagem que agora nesse Aquarema, eu tava com o Andy King, que é o técnico do Gabriel, que cara, eu nunca vi um cara tão positivo na vida, né? Tipo, você sabe que dizer que você agora tá caindo um trovão, o cara, oh, how marvelous is this? Wonderful! Você fala, caraca, tá caindo o mundo, cara. Tipo, o cara, é sempre de bem com a vida, é um cara nota 1000, inclusive. E ele filmou, ele tava lá e tá filmando. Eu falei, o que você tá filmando aí, Andy? Ele falou assim, cara, olha ali, ó. Aí tinha um pai, cara, gritando com uma criança de uns 8 anos, vai pra lá, pega a onda lá. Ele falou assim, cara, o moleque, ele vai demorar muitos anos para aprender a ver o mar, porque ele fica olhando o pai, ele não fica olhando o mar.
Ele não tá vendo a onda Não vai saber vindo, fazer a ele leitura não tá de onda. sentindo, porque, meu, o surf, cara, assim, tudo bem, se tiver numa piscina, talvez seja até mais fácil, porque assim, é a mesma coisa, mas no mar não é, cara. No mar você tem que saber ler a onda e tal. ali. Eu com meu filho, a primeira coisa que eu fiz é fazer ele pegar jacaré. Falei, meu, você quer aprender a surfar? Vai pegar jacaré, cara, entendeu? Vai dar cambalhota embaixo d'água aí, sei lá. Vivenciar isso. Né? É muito louco isso, que eu acho que é isso que você falou, né? O cara se especializar precocemente e eu acho que nem o futebol, o cara visualizar um Ítalo, um Gabriel que ganham bastante dinheiro com esse esporte e de repente ser um remo de família dos caras, né? Ou o cara que ser surfista profissional também não foi, Sim. tem muito dessa projeção. A frustração, né? Né, Igor? A frustração do pai de não ter sido Exato. E aí profissional, e aí projeta no moleque, que força o moleque, às vezes nem quer. Isso eu acho que a grande maioria das modalidades, não só do surf. E aí quebra, né? Aí quebra. Pô, cara, aqui, meu, que esse papo aqui dá pra ficar horas, né, cara? Mas a gente tem que começar a pensar em parar aí, porque a gente tem que voltar pro Congresso também, né? Eu acho que a gente não pode perder também muita coisa lá. Mas, meu, antes de mais nada, eu primeiro vou perguntar pra vocês, assim, vocês têm mais uma última colocação pra fazer do surf, que vocês acham legal falar, cara? Não, eu só queria entender por que a gente fez essa resenha aqui. A cerveja a gente tomou ontem, mas a gente fez na praia. Tomamos uma cerveja ontem, mas por que a gente não fez no mar essa resenha, ou pelo menos mais perto? Pô, O mar tá aqui pertinho, do lado mesmo. Cara, a gente devia ter feito, meu, sabe que eu não pensei, cara? Mas o barulho ia ser complicado, mas se a gente pegasse uma barraquinha daquelas lá, hein, Rodrigão? Seria bem sugestivo. Como as pessoas falam aqui, comer água, né? Comer água. Igor, você tem alguma coisa pra falar aí, cara? É sensacional, muito legal participar, conversar sobre esse esporte que eu aprendi a gostar muito. O lifestyle, toda a qualidade de vida, é um negócio muito legal. E, pô, sempre está à disposição de vocês, de todo mundo que gosta dessa modalidade, gosta de fisioterapia esportiva. Estar nesse ambiente, estar com vocês é muito legal. Muito obrigado. Show de bola, cara. Olha, você pensou em alguma coisa para indicar aí ou... Fiz e resenha indica, né? Fiz o resenha indica, cara. Vocês têm alguma ideia de alguma coisa aí, cara? Hoje em dia você vê tantos vídeos de surf, a gente vê... Pô, quem consegue ver o Stab in the Dark do Ítalo Pronto. É uma coisa muito legal, porque trazendo o Ítalo, ele fez uma coisa que é complicada, né? Ele teve 12 pranchas, a Stab é uma marca, pegou 13 pranchas entregue de shapers ao redor do mundo, diferentes. Em branco. Em branco. Ele colocou assim no paredão e ele teve que falar, ó, esse é o shaper tal, é epox ou não, e ele vai falando e ele vai testando as pranchas. E ele classifica, né? E ele vai falando, ah, essa é a prancha tal. E a prancha tá só numerada, ele exclui uma e surfa com 12. Eu tava com ele agora em Noronha, a pré-temporada dele de treinamento teve essas filmagens, é muito legal, muito interessante, porque você vai ver o surfista surfando com pranchas que não é dele. Então, muda todo o surf do cara, ele tem que fazer mais força, tem que fazer menos força, você tem que se adaptar ou não, e é uma coisa que o fisioterapeuta tem que entender. O fisioterapeuta que trabalha com surf, eu tive que aprender, além da base, qual tipo de prancha que ele usa, como é que é feita a prancha, como é que é a altura da prancha, largura, flutuação. E ele fez nesse Stab in the Dark, vai eliminando. Aí tem a campeã, para ver se é a do shaper dele ou se era de outro shaper. Então fica uma dica, um programa bem interessante e legal. Não, excelente. E tem de outros surfistas também. Eles pegaram vários surfistas fazendo Tem um que tem 3 surfistas que fazem ao mesmo tempo, que são os australianos ali. Inclusive, eu comprei a prancha que ganhou, porque eu fiquei enviesado, pouco enviesado, né? Mas deu resultado. O marketing funcionou. O marketing funcionou, mas sensacional. Putz, Igor, você foi bem, cara. Você conseguiu pensar rápido, foi bom, cara. A gente pôs os caras na fogueira aqui, velho, aí, ó, né? Não e é isso. Tanto da fisioterapia, mas é um pouco que eu acho que o fisioterapeuta, por exemplo, eu quando surfo, como eu falei lá no começo, eu tenho que ver, eu vi muita coisa sobre surf. Exatamente o que eu ia falar, cara. A gente tem que pensar assim, o cara que vê hoje fala, meu, quero ser fisioterapeuta do surf, ele vai ter que ver filme, porque talvez não vai ter muito estudo falando sobre isso, e a gente é profissional do movimento. Então, a gente aprende vendo o movimento. Né? Por exemplo, você não é surfista, mas você ficou analisando lá a imagem para ver se o pé dele estava preso ou não, concorda? Ou seja, você tem a ideia, você é fisioterapeuta do movimento. Sim, fisioterapeuta do esporte trabalha com esporte. Exato. Então a gente vai ter, eu tenho colegas que eu trabalhei com rugby, eu nunca joguei um rugby. É isso, você vai ralar, você vai estudar, mas é isso. Vai se especializar e se dedicar para entender o esporte. Mas a base é biomecânica. A base é movimento humano. Perfeito. Rodrigão, você tem mais alguma coisa para falar, cara? Não, excelente. Agradecer, né, a presença de vocês aqui. Como eu disse, um privilégio
meu, está ao lado de 3 grandes feras. E, assim, não só essa habilidade técnica, né, que vocês estão mensurando, que eu acho que está dentro do fisioterapeuta, mas dá para perceber aqui com vocês no surf, que eu acho que dessa questão da maturidade que a gente está falando, essa sementinha, está em excelentes mãos, essa grande evolução que o surf vai ter, e vocês estão fazendo parte dessa história. Mas mais do que isso, é o propósito, é o amar, é o gostar, que faz buscar essas outras informações e conhecimentos por trás do esporte. Eu acho que isso é que faz a diferença. E que é o que eu acho que fica dessa resenha aqui espetacular. Eu acho que a audiência deve ser maior que surfista, inclusive, para ver a importância, né, de ter uma equipe, um time competente por trás. E os fisioterapeutas, claro, né, nesse sentido de quais habilidades são mais importantes, que talvez não seja só na sala de avaliação biomecânica, né? Nós estamos falando aqui de outras questões. Não, por exemplo, cara, meus pacientes, eles escutam tudo, eles se amarram de escutar e não são profissionais da área, sim, né? Sim. Então a gente faz o Físio Resenha pensando nisso também, muito sim, pensando no cara que não é físio também só. Cara, eu queria agradecer muito vocês. O Rodrigão aqui, ele é modesto, mas para mim é um dos melhores fisioterapeutas que a gente tem. Tá? O cara tá na Sonaf aí há anos, manja pra cacilda, cara. Então, a gente tá do lado de uma grande referência também. E eu queria agradecer muito, Igor e Gui, obrigado mesmo, cara, no meio do congresso vocês saíram aí para bater um papo com a gente. Imagina, cara. Prazer o meu. Ainda mais caras como vocês aí, que são feras mesmo aí, tá bom, galera? Valeu. Obrigado. Valeu.